Efésios 5, de 1 a 4. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas e cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. É verdade, Pai, que a Tua palavra não volta vazia. Isso não depende de quem fala, nem depende de quem ouve, mas depende sim do mover do Teu Espírito, que é o único capaz de convencer pessoas e de tornar relevantes cada frase, porque o próprio Cristo disse que nenhum i ou tio cairiam antes que tudo se cumprisse. Por isso, Pai, cumpra em nós o texto que foi lido, aplica cada palavra à nossa conduta, para que possamos agir como filhos amados, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho a certeza de que cada pessoa que teve um pai, não apenas alguém que fecundou um óvulo, mas alguém que participou da vida, deve ter um orgulho do pai que um dia teve ou que ainda tem. Eu creio que é uma coisa maravilhosa alguém olhar para um filho e dizer com orgulho: aquele lá é meu filho. Mas deve ser uma igual satisfação quando o filho olha para o pai e diz: aquele lá é meu pai. Há muito tempo atrás, e eu já contei essa história aqui, eu conheci a história de um pastor e eu estudei com o filho dele. Esse pastor se chamava Pascoal Pita, e ele tinha, nos anos 50 e 60, a vontade, assim, uma determinação impressionante de falar de Deus, custe o que custar. E ele era um viajante, ele era itinerante, ele tomava muito esses trens que eram da antiga Sorocabana e viajava de cidade em cidade. E num belo dia, o filho dele me contou que ele entrou num trem, num vagão, que a pessoa do lado não dava a mínima chance dele falar de Jesus, dele abrir a boca para contar, para evangelizar. Não dava. E ele queria, porque queria arrumar sempre um jeito de falar de Jesus. Então ele, no interior de São Paulo, muitas fazendas, e ele começou a puxar conversa com o vizinho, com o colega de banco ali. A vidraça do trem, o sol, e aí de repente uma enorme fazenda, linda, seja de agropecuária, seja do que for, ele olhava e dizia: está vendo essa fazenda? Do meu pai. E só para encurtar a história, segunda fazenda, terceira, quilômetros e quilômetros, e ele: está vendo essa fazenda? É do meu pai. Num belo momento, o outro intrigado, já não aguentando mais de ouvir tanto, o camarada deve ser filho do dono do mundo. De repente o camarada pergunta: ô meu, quem é teu pai? E ele diz: meu pai é Deus. E aí começa a evangelizar, começa a falar. Você já imaginou que satisfação você dizer: meu pai é Deus? Dá uma olhada na tua mente, no teu coração. Veja se há em você essa satisfação de dizer: meu pai é Deus. Mas olha o outro lado, da perspectiva de Deus. Tem ele igual prazer em olhar para você e dizer: poxa, aquele lá é meu filho. Aquele lá é meu filho. Quando Cristo estava sendo batizado, foi essa frase de Deus: este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Por isso eu quero que você olhe para Efésios 5, de 1 a 4, e coloque esse título na cabeça: filhos amados. Como é que eles agem? Como é que eles vivem? Como é que eles se comportam?
Eu não estou querendo que você entenda membresia de igreja. Qualquer pessoa pode ser membro de igreja. Qualquer pessoa pode fazer uma confissão de fé. Qualquer pessoa pode aderir a qualquer religião, a qualquer igreja e dizer, eu sou daquela igreja. Mas não é qualquer pessoa que pode dizer, eu sou filho de Deus. Não é qualquer pessoa que se comporta como um filho de Deus. Mas se você é um deles, tenha um orgulho santo de dizer, eu sou filho de Deus, e tenha a plena certeza de poder dizer, eu procuro agradar meu Pai em tudo que faço, em tudo que penso, em tudo que falo. Filhos amados, imitam o Pai. Olha o versículo de número 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Não existe uma opção aí. Não tem uma brecha para você dizer, Pai, quando eu puder eu te imito. Eu tenho certeza que na sua família, alguém já disse sobre qualquer parente, ele é igual ao pai. Não disse? Olha o jeito dele andar, olha a perninha dele, olha o cacuete dele, olha a cara dele, olha o nariz dele, sei lá. Essa semelhança, ela é muito comum, afinal é filho, geneticamente comprovado, com o DNA autentificado, tudo bem. Mas tem gente que nem teste de DNA precisa. Como diz o ditado brasileiro, cara de um, focinho do outro. Mas isso não é suficiente. O bonito é dizer, ele age igual o pai dele. Ele é tão honesto quanto o pai dele, é tão correto quanto o pai dele, é tão santo quanto o pai, é tão dedicado quanto o pai. E o verso 1 diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Filhos amados imitam o pai. Por que nós devemos fazer isso? Primeiro, porque é uma ordem. Sede. Depois, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. Então não tem como falarmos, eu vou imitar o King Kong. Eu não nasci de macaco. Eu não acredito que o homem é geração espontânea. Eu sou filho de Deus, criatura e filho. Então eu não posso me desvincular dele. Primeiramente eu era só criatura, gostando ou não. Mas quando Cristo entrou na minha vida, eu passei a ser filho. E isso não dependeu da vontade do João, o Sestavo, o João Sestavo, que era meu pai. Não dependeu da vontade dele. Nem dependeu da vontade da minha mãe, Etelvina. Eu nascia em Cristo pela vontade de Deus. Foi isso. Nem a carne, nem o sangue me fizeram filhos. Mas já que sou filho amado de Deus, eu tenho que ser imitador dele. O Espírito Santo está em mim, está em você. A graça nos redimiu para sermos filhos. Em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, você sempre tem uma palavra dizendo, você tem que agir assim como meu Pai, como Jesus. Então, Deus não está querendo que você seja criador do universo para ser parecido com Ele. Não é nesse sentido. Nem quer que você seja soberano sobre o futuro, sobre o amanhã de ninguém, nem sobre o seu. Mas o que Deus quer e ordena é que como filho amado, você o imite naquilo que ele tem de essência, caráter, santidade, piedade, dignidade. Se você não é filho de Deus, só convertendo o seu coração, e aí é obra dele mesmo. Mas se você já tem plena certeza, sou filho de Deus, se comporte como um deles. Porque é uma ordem, seja imitador do seu pai. Com certeza alguém vai reparar. E quando você abrir a boca para falar dele, alguém vai acreditar na sua fala. Porque vai perceber, você fala igual ao teu pai. Você age igual ao teu pai. Você vive igual ao teu pai. Filhos amados, além de imitarem o pai, eles andam como primogênito. Olha o verso 2, só a primeira frase. E andar em amor como também Cristo nos amou. Filhos amados andam como o primogênito. Olha, dá uma olhada em Jesus, repare nele. Ele é o primogênito. Ele foi o não nascido no sentido eterno. Mas Deus te amou e me amou tanto que ele disse, Jesus, meu filho amado,
Só tem um modo de eu salvar aquela raça maldita. Alguém tem que descer lá. Mostrar primeiramente como é que se vive, mostrar como é que se morre, mostrar como é que se ressuscita e limpar a sujeira que Adão fez lá no paraíso. Aí haverá redenção para eles. Por isso que Paulo está dizendo, filhos amados, andam como o primogênito, andam em amor. Tudo que Jesus fazia tinha um motivo, amor. Tudo que Jesus fazia, ele chamava, a minha comida é esta, eu só quero fazer a vontade de meu Pai. Eu não posso ser cristão andando de acordo com um esquema, um sistema, uma denominação. Cada denominação tem seus erros e seus acertos. Cada denominação tem seus exemplos maravilhosos e terríveis. A igreja já cometeu abusos através dos séculos. Ela já matou em nome de Jesus. Estou falando a igreja do Senhor, não uma denominação específica. Muitos cristãos já morreram por causa de Jesus. Mas o texto sagrado está dizendo, filhos amados, eles andam de acordo com o padrão. O padrão é Jesus Cristo. Nele está o conteúdo essencial da fé. Qualquer texto da Bíblia que fale de Jesus não é apenas uma historinha bonitinha para contar, para fazer criança dormir. É algo como uma erupção de santidade, que eu devo olhar e falar, eu não posso afirmar para o mundo que eu sou cristão, se eu não posso agir como um. Andai em amor, como Cristo que se entregou por nós. Todo filho amado imita o pai que tem. Todo filho amado imita e age e anda como o filho primogênito, aquele que jamais desagradou a seu pai, aquele que nos gestos mais simples, nas atitudes de maior entrega, ele revelava a imensa afinidade que ele tinha com o Pai Celeste. Um dos discípulos, chamado Filipe, um dia perguntou para Jesus, ou pediu para Jesus, ou exigiu de Jesus, mostra-nos o Pai e creremos em Ti. Qual foi a resposta de Jesus? Quem vê a mim, vê ao Pai. Que ousadia, mas ele podia dizer isso. E Paulo? Aí era pecador tanto quanto eu, mas ele chegou a dizer, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. O mundo, irmãos, carece disso. Nós estamos vivendo numa geração onde as grandes e nobres referências estão desaparecendo demais e só fica em evidência a banda podre da humanidade, em todos os aspectos. E o mundo carece de ver, em qualquer igreja, verdadeiros e dignos exemplos de pessoas que afirmam, eu sou filho de Deus, mas que revelam na prática, eu ando imitando o meu Pai, e eu ando por aí, me parecendo cada vez mais com o Filho dele, o primogênito, o Jesus, que é meu Salvador. É tão bonito cantar, é bom ser amigo, amigo de Deus. E o resto do cântico? Caminhar seguro na luz, desfrutar de seu amor. Esse é o caminhar de um filho amado, imitando o Pai e andando exatamente como anda o primogênito. Filhos amados, em terceiro lugar, manifestam o bom perfume. A parte B do versículo 2 diz, ele se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Não é só aqui que Paulo trata da questão do perfume. Em outra passagem de Coríntios ele diz que em todo lugar Deus manifesta através de nós o bom perfume de Cristo. Irmãos, todo mundo aqui sabe a eficácia de um bom perfume. Ele não repele, ele atrai. Você é magnetizado por um bom perfume, da mesma forma como um cheiro ruim te repele. Isso significa que um cristão pode ser atraente ou repelente. Vai depender daquilo que ele exala quando fala, quando sente, quando se abre, quando reage. Filhos amados manifestam o bom perfume.
O texto diz que Jesus foi assim. Ele ofereceu a vida dele como uma oferta para Deus. E vocês sabem que no Velho Testamento, quando um animal era sacrificado, havia um incenso, fruto do sacrifício, mas também fruto dos aromas que eram colocados ao redor do altar, e aquilo subia uma fumaça, e o povo que estava fora do átrio, fora do templo, quando ele via aquela fumaça subir, eles diziam e se sentiam felizes: Deus se agradou da oferta, Deus vai nos perdoar, Deus vai ter misericórdia de nós. Quando a Bíblia fala que Cristo é aroma suave, está dizendo: você é filho dele? Você é filho de Deus? Cadê o teu perfume? Cadê o teu aroma? Cadê a tua oferta? Cadê a tua entrega? Por isso que filhos amados manifestam o bom perfume. A vida deles não é uma religiosidade programada, burocrática, dizendo: bom, eu sou que nem um robozinho, eu dei cordas e domingo de manhã eu acordo e vou para a escola dominical. Sabe aquele jeitinho todo quadradinho de ser? Não, eu vou lá porque eu fui atraído pela graça e pela misericórdia. Eu quero sentar naquele templo e dar a Deus o meu melhor. Eu não quero dar a Ele um bagaço. Eu não quero dar a Ele um resto, eu não quero dar a Ele um mau humor, eu não quero dar a Ele ainda, eu estou lá porque se eu não for alguém vai reclamar, vai pensar que eu não fui porque isso, porque aquilo. Eu estou lá por puro prazer, como minha oferta de amor, de sacrifício, e não só a minha obediência mecanizada, todo o meu amor. Jesus está dizendo: olha, é possível, dizia John Piper numa pergunta, vou lembrar as várias que ele fez, mas uma delas é possível fazer um suco de laranja para a glória de Deus? É ou não? É possível sentar nesse banco para a glória de Deus? É. Os irmãos já imaginaram uma pessoa que vai numa feira, como nós temos várias por aqui, e isso é raro no mundo, ter feiras com tanta variedade de produtos. Irmãos, vá numa feira, pega uma máquina fotográfica, em qualquer dia do ano nesse país, em qualquer dia do ano, você encontra de tudo. E é bom a gente olhar aquela variedade e falar: Senhor, eu quero te glorificar comprando esse pé de alface. Você já imaginou? É banal para muita gente? É banal, mas vai lá na Etiópia para ver, vai lá. Pergunta-se lá. Eu tive um amigo que morou na Romênia, foi trabalhar lá e ele disse que sentiu tanta vontade de comer banana. Isso faz muito tempo. Eu vou tentar trazer para o dinheiro de hoje uma banana. Ele me disse, eu não sei, 2, 3, 4 reais, uma banana. Uma, não é uma dúzia, uma penca, uma banana. Então, os filhos amados de Deus, eles manifestam o bom perfume de Cristo. Tudo para eles é uma oferta, é um aroma, é uma entrega, é uma dedicação. E é bom você fazer isso quando vem para o culto. Mas aqui, tudo bem. E depois, quando a gente desce aquelas escadas, penduramos a capa cristã aqui, já imagina um cabideiro enorme ali na porta da igreja. Fala: Senhor, até domingo. Jesus não quer isso. Você é filho amado? Ande como um filho dele, como o primogênito andou. Mas ofereça a sua vida como aroma, sacrifício de gratidão a Deus. Filhos amados, eles honram a santidade. Só mais 2 ideias. Olha o verso 3. O verso 3 começa com aquela famosa conjunção adversativa, né? Ou seja, mas. O 1 e o 2, num aspecto tão positivo, tão sublime, tão elevado. Mas vem o verso 3 e diz: sabe o que não deve fazer parte do seu menu? Do seu cardápio? Filhos amados honram a santidade. O verso 3 diz que eu tenho que expulsar da minha vida. Eu tenho que expulsar do meu comportamento tudo aquilo que é clandestino, tudo aquilo que é inconveniente, tudo aquilo que não é próprio de alguém que professa ser filho de Deus. Olha só o que diz:
impudicícia. O nome é complicado, difícil, mas ele está dizendo qualquer espécie de impureza, qualquer que seja, qualquer imoralidade, qualquer que seja. Irmãos, hoje na internet existem muitos estudos voltados para a pornografia, ou seja, estudos cristãos mostrando a importância de se vencer a pornografia. Quando eu era jovem, as bancas de jornal, quando iam colocar qualquer material pornográfico, era no fundo da banca com uma capa preta na frente. E hoje? Um pai pode passear com um filho pequeno num shopping, passar numa, 2, 3, 4 bancas de jornais. Onde a pornografia vai estar? Na frente, totalmente escancarada. Você não tem como preservar teu filho. Mas a Bíblia está dizendo, filhos amados, eles honram a santidade. A santidade da palavra, a santidade do corpo, a santidade do sexo. Eles jogam para bem longe tudo aquilo que é comprometedor da honra, tudo aquilo que vai lesar a santidade, porque eles creem que qualquer intenção, qualquer desejo, qualquer paixão. E olha, irmãos, eu, com tristeza, muitos colegas pastores, muitos, a cada Supremo Concílio, a gente vê exonerado, e muitos deles por motivos de ordem sexual, muitos deles por questões de lidar com a pornografia, de adultério. Pessoas que pregam no púlpito domingo, às vezes durante a semana estão ali fissurados em material pornográfico, com a conivência da família ou não, em segredo ou não. E alguns casos explodem de uma forma que não dá para conter. Por isso que a Bíblia está dizendo, há mais de 2000 anos, filhos amados honram a santidade. A santidade do sexo, a santidade da palavra, a santidade da mente e do coração. Há pouco tempo atrás, um presbítero de uma outra igreja disse que o pastor dele levou alguém para pregar para jovens. E esse alguém falou de maneira muito apropriada sobre a questão da pureza sexual. E mostrou a questão do lado hediondo do pecado. Sabe o que aconteceu? Os jovens da igreja falaram, pastor, não queremos que esse camarada volte nunca mais aqui. Vocês entenderam por quê? Porque não se pode falar sobre isso, não se pode pregar sobre isso, é inconveniente. Mas a Bíblia está dizendo, filhos amados, eles honram a santidade. Qualquer tipo de impureza é natural em nós. A santidade é sobrenatural. E ela virá sobre nós quando falarmos, Deus, me ajude a possuir o meu corpo em santidade e honra, pois eu sou teu filho e eu quero imitar o teu primogênito. Em último lugar, filhos amados, promovem a pureza da fala. Vejam as 5 ideias. Imitam o pai, andam como primogênito, manifestam o bom perfume, honram a santidade. Mas filhos amados promovem a pureza da fala. O verso 4 diz, que não haja entre vós como convém a santos, conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes, antes ações de graças. Eu só vou traduzir essas 4 expressões. Conversação torpe é qualquer linguagem indecente. Qualquer. Depois, a palavra que vem aí a seguir, palavras vãs, é qualquer conversa sem proveito nenhum. Depois uma palavrinha que passa batido, chocarrice, piada grosseira. Um humor que lida com qualquer tipo de baixaria puxando pelo lado sexual, que é o xodó das piadas de internet, seja lá do que for. E coisas inconvenientes. São 4 maneiras de você usar a fala
que Deus não se agrada, mas os filhos amados honrarão a Deus buscando a pureza da fala. Ou seja, linguagem indecente, bem longe. Conversa sem proveito, inútil, que não presta para nada. E irmãos, eu vou ser bem claro, o humor é bom. O bom humor é saudável, não é isso que a Bíblia condena. Cristão triste, carrancudo, é chato, é uma anomalia no céu. Um cristão que não sorri, que não expande, que não vibra, que não é bem-humorado, ele é uma anomalia. Mas um cristão que faz chacota, que faz zombaria, que faz piada de mau gosto, que denigre, que difama, que deixa o outro colega muito mal numa rodinha, esse Deus está dizendo, não age como um filho amado, não prioriza a pureza da fala. Por isso eu concluo dizendo, como é que se corrige tudo isso? Finzinho do verso 4 diz, olha, com ações de graça. Diga, Senhor, eu te agradeço por ser teu filho. Eu te agradeço porque o Senhor tem me ajudado a andar como teu primogênito. Eu te agradeço porque em muitos momentos eu percebi que dei bom exemplo e de mim saiu o bom perfume de Cristo. Eu te agradeço porque eu me contive diante das tentações fáceis que tentavam me seduzir. Senhor, eu te agradeço porque a minha boca procura falar aquilo que honra o Senhor e edifica o meu irmão. Você é um filho amado. Isso já é tremendo. Saber que um pecador é filho amado de Deus é tremendo. Mas poder levantar a cabeça e dizer, eu procuro andar como um deles, é maravilhoso. Sabe o que vai faltar para nós? Depois de uma vida inteira assim? Uma fala, só uma. No dia que a gente morrer, de preferência ser arrebatado, né, sem morrer, mas isso ninguém sabe para quem vai ser. Eu sei que todo mundo quer isso, mas não importa. Você morrendo ou sendo arrebatado, a coisa mais gostosa de se ouvir, a maior, vai ser na porta do céu, o próprio Filho de Deus, Jesus, dizendo o teu nome e falando assim, seja bem-vindo. Entra para o gozo, para o reino que foi preparado para você antes da fundação do mundo. É um prazer ser filho de Deus. Que seja um prazer andar como um deles. Em nome de Jesus. Amém.